Ótimo. Bem, hoje nós iremos iniciar mais um transtorno, né, um transtorno mental. Esse transtorno mental são as fobias. As fobias entram dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Os dois que nós vamos ver hoje entram dentro dos transtornos de ansiedade, que são fobias e transtornos alimentares, tá? E daí a gente vai dar prosseguimento aí nos slides. Então, fobias é uma linguagem comum. Em uma linguagem comum é o temor ou a aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da psicopatologia, as fobias fazem parte dos transtornos de ansiedade, com a característica especial que só se manifestarem em situações particulares. Então, o que é que a gente entende por isso aí? Nós vimos que alguns transtornos mentais, né, eles trazem, principalmente os transtornos de ansiedade, eles trazem a questão da pessoa viver sempre com estado de ansiedade, estado de tensões, né, a questão das somatizações. Então, muitas vezes, elas sentem muitas dores musculares devido a essas tensões, devido a essas ansiedades, que é causada pelo transtorno que ela tem, né? Sendo aí um transtorno de ansiedade. A fobia, as pessoas não vivem em constante, as pessoas que têm fobias, elas não vivem em constante transtorno de ansiedade. Elas não vivem em constante ansiedade, melhor dizendo. Elas não vivem apresentando palpitações, tremores, elas não vivem sentindo dores musculares, tá? Elas só se tornam ansiosas quando elas estão expostas àquilo que traz a fobia, aquilo que desenvolve a fobia, né? Como diz aí, seja um objeto, né? Já conheci pessoas que têm medo do estouro do balão, né, do balão da bexiga, aquela bexiga de festa, quando ela está exposta a animais, né, tem pessoas que têm medo de sapo, aranha, cobra, barata, e lugares, né, tem pessoas que têm medo de altura, de locais fechados, e tem também a questão da fobia social, né, que a fobia social é uma fobia que a gente vai ver à parte, tá certo? Então, assim, o que diferencia a fobia dos outros transtornos de ansiedade é a questão que a pessoa que desenvolve fobia, ela não apresenta ansiedade constante. Ela só vai apresentar ansiedade e as respostas do corpo quando ela está exposta à situação que traz o medo, né? E daí nós temos alguns tipos de fobia, certo? Nós temos a agorafobia, tá? Que é o medo de estar em lugares públicos onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida. A agorafobia, pessoal, é uma fobia bem interessante, tá? Que ela causa isolamento social. A sua maior característica é o isolamento social. Isso por quê? Porque ela tem medo de estar em público, de estar no meio de uma multidão, no meio de muita gente, tá? E daí ela sentiu medo. E esse medo que ela vai sentir, psicologicamente, ela vai achar que ela vai passar mal e ninguém vai observá-la. E ninguém vai notar que ela está passando mal. É como se ela se tornasse para ela se tornasse despercebida para os outros, né? E daí, devido a ela achar que ninguém vai dar uma assistência, ela não fica no meio de muitas pessoas. Ela prefere o isolamento, ela prefere estar em casa, porque caso ela passe mal em casa, as pessoas de casa vão saber, tá? Vão perceber. Então, nem mesmo em casa, num ambiente onde tem uma festa, tá? Se tiver uma festa lá na casa dela, ela não se sente segura com isso,
porque tem mais pessoas do que o normal e essas pessoas vão, né, tirar o foco dela, né, tirar o foco da família para com ela, e ela, se passar mal, vai ficar, não vai ser vista, tá? Algumas literaturas conceituam a agorafobia como o medo de ter medo, tá? Isso por quê? Porque o medo que ela tem de passar mal e ninguém observar faz com que o medo crie uma situação, certo? Então, assim, para Dalgal Rondo, né, que é a nossa literatura básica, ele prefere conceituar a agorafobia nessa questão do medo de estar em público, tá? Que é onde ela pode passar mal e não ser vista e não ser assistida. Fobia simples é o medo circunscrito diante de objetos ou situações concretas. Essas fobias simples, pessoal, também são chamadas de fobias específicas, que é aquela questão do medo de animais, do medo de objetos, do medo de certas pessoas, né? Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que não consegue, tem tanto medo de palhaço que não consegue nem ver um nariz de palhaço, uma gravura, né? Uma figura, o cabelo, a maquiagem, tá? E nós temos as fobias sociais, né? Que a gente vai se deter mais um pouquinho. É o medo perante situações em que a pessoa possa estar exposta à observação dos outros, ser vítima de comentários ou passar perante uma situação de humilhação em público. Exemplos de situações que podem levar a isso incluem comer em público, conversar com colegas de trabalho, convidar alguém para sair, dizer o que está sentindo, dentre outras situações de exposição, né? Então, assim, para quem tem fobia social, é outra forma de fobia que causa isolamento, né? A agorafobia e a fobia social, elas causam isolamento, tá? E daí, devido a esse isolamento, essas fobias elas têm como comorbidade a depressão, certo? Ou a esquizofrenia, tá? Então, pessoas que apresentam fobias sociais e pessoas que apresentam agorafobias, elas tendem a desenvolver, veja, tendem, não é obrigado que desenvolva, né? Tem uma facilidade maior, digamos assim, de desenvolver depressão e esquizofrenia. Porque devido a essa questão de, do isolamento social, né? Então vem uma tristeza, vem a questão de não querer comunicar-se, né? Então aí essa via, né, para a depressão. E no caso da esquizofrenia, é ela começar a alucinar, a ver determinadas situações, que é o que acontece muito na fobia social. Porque quem é um fóbico social, quando ele entra, por exemplo, num restaurante, tá? Ele vê que todas as pessoas pararam o que estavam fazendo, pararam de comer e estão olhando para ele, tá? E se alguém fala, né, próximo de outro, é porque estão falando mal dele. Estão falando do cabelo, estão falando da roupa, estão falando da pessoa, tá? Então, assim, ela entra no restaurante, ninguém tá olhando para ela, ninguém. Mas o psicológico dela vê, né? Então, isso é uma alucinação, isso é um delírio aí, né? Uma ilusão, desculpe, uma ilusão que todas as pessoas estão ao mesmo tempo olhando para ela, tá? E conversando e cochichando entre elas sobre falando mal dela, certo? Então essa é a maior causa do isolamento e essa questão dela estar realmente apresentando alucinações e ilusões. E daí nós temos algumas fobias estranhas, né? Na verdade, nós temos centenas de tipos de fobias, certo? Das mais comuns, né, como aracnofobia, fobia de aranha, tá?
baractofobia, que é de barata, e nós temos algumas estranhas, né? Então, eu coloquei só algumas aí para vocês verem como tem, né? Então, fronemofobia, medo de pensar, certo? Como é que a gente vive sem pensar, né? É a taxofobia, medo de desordem. Então, é aquela pessoa que fica sempre organizando tudo. É, caetofobia, medo de pelos. Tá? Aquela pessoa que sempre realmente não convive com animais, pode depilar os próprios pelos, né? Octofobia, medo número 8. E essa questão de números, né, eles variam aí em todos os números que nós temos, né? Então vocês vejam como são milhares, né, centenas de milhares. Heliofobia, medo do sol, tá? Nós temos luafobia também, que é o medo da noite, tá? Eu já conheci uma pessoa que tinha realmente medo da noite, então quando a lua chegava, ela começava a apresentar-se ansiosa, né? Queria dormir porque queria que eu chegasse logo o dia seguinte, que não tinha mais lua, que não tem escuridão, acendia todas as luzes da casa. Pica, que é o desejo de comer coisas estranhas, né? Que a gente também vai ver lá nos transtornos alimentares, a pica aí, tá? E entre outros, né? Que como eu falei para vocês, tem centenas de milhares aí de fobias, ok? Aí os sintomas da fobia, nós temos a questão de afobia, né? É um medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo do seu medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, né? Então, veja bem, pessoal, essa questão de ser irracional, muitas pessoas que desenvolveram fobias, elas têm essa mentalidade, elas têm esse pensamento de que é irracional, tá? Então, a pessoa que tem medo de barata sabe que a barata, né, é anti-higiênico, mas mal não vai fazer, né? Não vai mordê-la, não vai, teoricamente, pular nela, e se pular não vai fazer nenhum mal. Então, ela tem essa noção, né? O estouro do balão, de uma bexiga. Qual o mal que faz, né? Muitas vezes só o susto, tá? Mas as pessoas, mesmo tendo a consciência que é irracional, né, que não trazem nenhum mal, mas elas não conseguem controlar esse medo, certo? E daí ela sai do ambiente que a barata está, né? Ela sai do ambiente que a bexiga está estourando. Muitas vezes elas não vão nem no aniversário devido a esse medo do estouro de balão, certo? Então, elas sabem que esse medo é irracional. Algumas tentam controlar, né, tentam trabalhar esse medo na frente, mas na frente a gente vai ver a questão das terapias, né, que ajudam a trabalhar aí nesse medo irracional, mas sua mente, né, seu psicológico não consegue, né, eliminar essa ansiedade e também o corpo ele vai começar a reagir a esse medo, né? Porque o nosso corpo sabiamente ele reage àquilo que não é normal, né? Então o medo não é para ser normal, então ele vai reagir a esse medo, tá? E a pessoa começa a apresentar ansiedade, né? Taquicardia, né? Sudorese, nessas ondas de calor e frio, engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaios, necessidade de fugir da situação e ataque de pânico, né? Então veja que tanto o psicológico como o nosso corpo ele vai responder a isso que a mente tem como um perigo, tá? A mente vai interpretar, devido ao medo, a mente vai interpretar que a pessoa está em exposição de perigo. Então, daí a resposta do corpo vai acontecer, ok? E aqui diz que as crianças podem expressar a sua ansiedade, né, através de ficar agarrando as pessoas, de não ficar parado naquele local, tá? E aí é uma coisa que a gente, que desenvolve, nós enfermeiros que desenvolvemos puericultura, a gente tem que estar sempre conversando, dialogando com a família sobre essa questão de escutar a criança,
né? Então, talvez alguém faça mal para ela esteja sofrendo bullying na escola, em algum local, em algum grupo de amigos, e a família está ignorando isso aí, tá? Achando que é besteira. E aí, para desenvolver outros tipos de medo, a questão do isolamento, tá? Deve isso ser visto aí, né, pelos pais. E aqui eu trago para vocês a fisiologia da fobia, tá? A fisiologia da fobia, ela começa no olho, né? No nervo óptico aí. Porque é quando a gente vê o objeto, o animal, tá? Que nos causa medo, é que o nosso psicológico vai interpretar o medo, né? Que é o que a gente está exposto àquilo que é perigoso para nós, né? Nós estamos expostos à barata, que é perigoso para nós, certo? E daí o psicológico vai levar a interpretar esse medo, né, como um perigo e o nosso corpo vai se manifestar, tá? Então veja que a fisiologia, né, da fobia, ela começa com o olhar. Quando eu vejo uma bexiga, então eu já imagino que ela vai estourar, tá? Então daí eu já fico com ansiedade esperando aí o estouro dessa bola, tá? O estouro dessa bexiga. E meu corpo está reagindo, minha ansiedade está aumentando devido a esse medo, meu corpo está reagindo, estou apresentando sudorese, taquicardia, dor no peito, dispneia, né, sensação de sufocamento e morte mesmo, enquanto eu não sair daquele ambiente que o objeto, né, ou o animal, ou a situação ou o lugar está me causando esse medo, né, mesmo irracional, eu estou lá sabendo que é irracional, estou lá lutando para que eu consiga administrar esse medo, mas eu não consigo, e daí eu tenho que sair para minimizar aí os sintomas físicos e, posteriormente, os sintomas psicológicos, que é a tranquilidade devido ao medo, porque eu não estou mais exposta à situação, tá? E aí nós temos os tratamentos, tá? O tratamento das fobias depende do tipo da fobia e do quanto esse medo afasta a pessoa de sua vida normal, certo? Então aí, por que essa questão de quanto, né, esse medo afasta a pessoa de sua vida normal? Porque tem pessoas que realmente elas não conseguem organizar a sua vida devido a esse medo. São realmente aquelas que se isolam, tá? Tem pessoas que apresentam fobias, mas elas conseguem conviver com esse medo, tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que tenha medo de rã, tá? Que tenha fobia de rã. Se a rã tiver a muitos metros de distância dela, né, ela consegue ficar no ambiente, certo? Mas veja que o estado de alerta dela vai estar sempre voltado para aquele local em que a rã está, tá? E o medo e a ansiedade está crescendo. Isso realmente não é bom, né? Porque a gente muitas vezes vai para um local não para ter medo, né? A gente vai para um local para resolver alguma coisa, porque precisou ir para um lazer e tudo mais, né? Então, o fato de estar no mesmo ambiente daquela rã, né, faz com que eu não me desligue dela, tá? Mesmo eu tendo um certo controle, né? Mas o meu estado de alerta vai estar naquele local. E se ela sair daquele local, ah, meu Deus, onde é que ela está? Né? E daí pode ser que desande e a pessoa tenha que realmente ir para sua casa. Aí nós temos a terapia comportamental, né? Que é um dos tipos, é chamada de terapia de exposição. E é nessa terapia de exposição, pessoal, onde a gente se detém aí, que eu até já falei dela quando a gente falou aí algum transtorno de ansiedade, né? Então, nós temos a exposição gradual, tá? Onde é chamado de dessensibilização sistemática. Então, o que é que acontece? Um terapeuta trabalha com a pessoa através dos passos graduais. Então, gradativamente, a pessoa vai se expondo àquilo que o traz medo, tá? Ao objeto fóbico.
Então, primeiro a pessoa aprende métodos de relaxamento para lidar com as respostas físicas da fobia. Depois imagina a fonte, né, de sua fobia e posteriormente as pessoas olham fotos do seu objeto de medo ou figuras que representam a situação temida e finalmente é gradativamente exposta ao objeto ou situação temida, tá? Então veja que essa exposição gradual são passos gradativos, né? São pequenos passos que o paciente dá com relação ao seu objeto fóbico, certo? E essas técnicas de relaxamento ajudam o paciente na questão do seu controle psicológico e na questão de controlar as respostas do corpo, tá? Então, ele já começa a ver fotos que antes ele não conseguia nem ver, então ele já consegue ver a foto de um balão, tá? Ele já consegue ver enchendo um balão, ele já consegue estar, pelo menos numa festa de aniversário, mesmo longe, né, do local onde fica lá os balões, né? E daí ele já consegue tentar ter esse controle, tá? Muitas vezes ele pode ir com a terapeuta, né, que é o que também a gente vai ver no outro, mas já no gradual ele já pode ir também com a terapeuta, tá certo? Então é como se ele fosse trabalhando essa questão desse medo, tá? E aí nós temos a exposição direta, tá? Também conhecida como inundação, a pessoa é exposta ao objeto de situação temida de uma vez, na presença de um terapeuta. A pessoa permanece na situação até que a sua ansiedade esteja visivelmente menor do que no nível anterior. As sensações se repetem até a pessoa conseguir lidar sozinha com a situação fóbica, tá? Então, aqui, pessoal, o que é que vai acontecer? A pessoa vai realmente lá e fica de frente com o animal ou o objeto temido, ou a situação temida, tá? Então, veja que a terapeuta pode ir junto, né, nessa exposição direta, no início ela pode ir junta, assim como na exposição gradual ela também pode ir junta, tá? Pode ir junto com o paciente, né, nessa exposição. Muitas vezes nessa terapia comportamental, o paciente ele desiste de fazer terapia, certo? Porque ele não quer enfrentar o medo, tá? Ele não quer enfrentar o objeto fóbico, ele quer um controle desse objeto, né? Dessa situação, desse animal. Mas esse controle não necessariamente que ele seja exposto, tá? Então tem que ser realmente um bom terapeuta para convencer esse paciente realmente a essa exposição, tá? Seja ela gradual, seja ela direta, certo? Porque é uma das terapias onde o paciente realmente abandona, tá? E essa questão, pessoal, de falar sobre o emocional também é feita nessa terapia. Então, ele tem um caderno onde ele vai descrevendo as suas sensações, o que é que ele está sentindo, tá? A intensidade de como ele está sentindo, certo? E esse caderninho, ele é usado, né, tanto na exposição gradual quanto na exposição direta. Então, ele vai realmente demonstrar, ele vai realmente escrever o que é que ele está sentindo, porque isso é a questão de um processo evolutivo. Tá? Quando ele estiver lá na frente, com alguns anos de terapia, ele vai ver o quanto ele evoluiu. Tá? E aí é um estímulo maior, porque ele vai ver que valeu a pena. Ok? Temos outros tipos de terapia, né, como a cognitiva, tá? Isso aqui também entra como cognitiva comportamental, que é o TCC. Ajuda-se a reestruturar os pensamentos anômalos, né, os pensamentos com relação ao medo. Este objeto é conseguido também através da aquisição de informações sobre o objeto ou situação fóbica. Tá? E a terapia psicodinâmica, que busca o entendimento e elaboração do significado do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos, bem como a elucidação
dos ganhos secundários destes. Então, essa psicodinâmica é o sentido do paciente começar aí com aquela exposição gradual, né? Ele muitas vezes, ele mesmo fazer, interpretar, digamos assim, o objeto fóbico ou o animal, tá certo? Onde ele, de forma mais, digamos assim, dinâmica, de forma mais divertida, se né, ele vai conseguindo isso aí gradualmente, ele consegue aí estar trabalhando o seu objeto fóbico, tá? E aí nós temos os medicamentos, né? Porque a gente sabe que a tríade do tratamento é terapia, medicação e família, tá? Então, assim como nós temos a terapia, né? Nós falamos aí nos tipos de terapia que pode ser usado nas fobias, nós temos os medicamentos, né? Que entram aí os antidepressivos e os ansiolíticos, porque a fobia é um transtorno de ansiedade, então, para minimizar essas tensões e controlar diante da exposição ao objeto fóbico, né? E a questão dos antidepressivos, porque muitas vezes eles não vão conseguir se socializar, né? A questão aí da fobia social, né? Onde eles vão realmente aí a questão do isolamento, a questão de algumas tristezas, né? A questão de muitas vezes não querer se comunicar, certo? E a família ela tem que entender isso aí, tá? Então ela tem que dar apoio, ela não pode estar muitas vezes falando que muitas vezes a gente escuta que isso é besteira, tá? A família ela tem que ser trabalhada porque ela não pode entender isso, entender uma fobia como uma besteira, como uma situação que seja ridicularizada por ela, tá? A família tem que entender que aquilo mexe com o psicológico do paciente, tá? Aquilo traz anseios para o paciente, aquilo traz respostas físicas para o paciente, certo? E assim, o paciente tem que ser acolhido, né? Principalmente aí nos momentos da terapia de exposição, muitas vezes algum familiar pode ir junto, incentivando, apoiando nessa questão dele não desistir da terapia, tá certo? Tranquilo com relação às fobias?